Bem-vindos à nossa 8ª aula de compreensão bíblica através das Escrituras Sagradas. Hoje falaremos da segunda parte do 5º dia da criação. Nós já vimos que os animais aquáticos e as aves foram criados na primeira parte do nosso estudo. Agora veremos então quais outros animais serão criados? Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus ordena que seres vivos saiam da própria terra, ou seja, que essa porção seca produza, que é a mesma coisa que dizer dê origem, a seres vivos. A ação sobrenatural de Deus é evidente. Então, não é só aqui, é desde o primeiro dia da criação, desde a criação do cosmos, do mundo. Mas aqui fica muito evidente essa ação sobrenatural, a terra produzir vida, produzir animais que são seres viventes. Lembrando que a terra é inorgânica, ela não tem a mesma vida. Não tem a vida essa dos seres viventes. Então, nós vemos essa ação sobrenatural de Deus. Ele cria a partir do nada, ex nihilo, e ele não só cria através do nada, como ele também cria do sobrenatural para o natural ou o material, que é o que estamos vendo aqui em Gênesis. Deus manda que exista uma variedade de seres terrestres, assim como ele já ordenara anteriormente. Vejam em verde a respeito dessa variedade: rebanhos domésticos, animais selvagens e répteis. A maioria das traduções traz como répteis. Entretanto, essa na Nova Versão Internacional trouxe como demais seres vivos. Ainda, Gênesis 1, 24. Vamos ver lá em azul agora. Assim como Deus primeiro separa as águas das águas, para depois criar a porção seca, com os animais existe um padrão semelhante. Ele, Deus, primeiro ordena a criação dos animais aquáticos, para então criar seres vivos terrestres de todo tipo, inclusive os répteis. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Veja que Deus fez questão de repetir 3 vezes que todos esses animais foram criados de acordo com as suas espécies. Então, Deus quer nos chamar a atenção para este fato. E por que ele quer isso? Deus explica a diferenciação entre os seres terrestres, isto é, a separação entre as espécies ou tipos. Tudo que Deus faz, ele separa. Sempre que isso acontece, Deus julga ser bom. Por que eu digo Deus julga? Por causa dessa expressão aqui, e Deus viu, Deus percebeu, Deus julgou que ficou bom. Então, conclusão. O que era bom no 5º dia da criação? Deus criar os animais de acordo com a sua espécie. Ele repetiu 3 vezes. Após dizer
Após ordenar esta criação, ele então, naquele versículo, na segunda parte, nos explica, faz questão de nos explicar, de acordo com a sua espécie. Então, a criação de Deus, além de ser ordenada, é também separada ou individualizada, ainda que exista um grupo ou comunidade, que é a mesma coisa que povoamento de indivíduos. Então, tentar negar esta realidade da individualização, anulando essa diferenciação entre os indivíduos, é uma ideia que não condiz com a verdade de Deus. Em outras palavras, é uma ideia tola. Por que é tola? Porque ela contraria o próprio Deus. Então, irmãos, fiquemos atentos para todo tipo de ideia que nos apresente a criação como grupos, como rebanhos que são todos iguais, que, portanto, devem ser sempre submetidos a nenhum tipo de diferenciação, como soldados, como robôs. Então, fiquemos muito atentos, porque Deus não se agrada dessa ideia, porque essa ideia é rebelde, é contrária àquilo que ele nos mostra, aquilo que ele pratica, aquilo que ele ordena na sua criação. Será que nós podemos afirmar com certeza que este é um padrão de Deus, este de separação e individualização ou individualidade, ainda que exista uma comunidade ou um grupo? Sim, podemos. Voltem às aulas anteriores e vejam que em todos os dias da criação existe tanto a separação como aliás, antes da separação, né, na ordem da criação de Deus, né, primeiro podemos estabelecer e verificar que existe esta ordem na criação, que é completa, Deus completa em cada dia a obra que ele faz, e nós começamos a ver desde o primeiro dia essa separação, separa a luz de treva, parte seca de parte molhada. Então, retornem às aulas anteriores para verificarem que é sim um padrão de Deus a separação e a individualização. E verifiquem também na nossa aula anterior que, ainda que estejamos falando de seres viventes ou animais, ainda assim, o coletivo desses animais, o grupo desses animais, ainda que pareçam ser os mesmos, cada um deles tem as suas características próprias do indivíduo. Nenhum pássaro é idêntico a outro pássaro, nenhum peixe é idêntico a outro peixe. Entretanto, eles pertencem a uma mesma espécie. E aqui serve também para os animais terrestres. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima aula de inglês. E estou disponível para atendê-los nos comentários. Até a próxima, pessoal.